Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula e nesta aula falaremos sobre a relação entre o seno, o cosseno e a tangente, tá ok? Vem aqui comigo. Então temos aí a relação entre a tangente, o seno e o cosseno, ok? Então nós vamos, é claro, sempre olhar para a nossa circunferência trigonométrica, nosso ciclo trigonométrico, onde nós vamos estar trabalhando aí com os arcos de π de 0 a 2, tá? Então nós temos que definir ali, ó, o P', nós temos que é o cosseno do alfa, beleza? Então olha lá, esse comprimento é o nosso cosseno. Temos que o OP, linha, né, ou duas linhas, nós temos que é o nosso seno. Temos ainda que o segmento AT é a nossa tangente, ok? E OP, que é o nosso segmento, vai ser o raio da nossa circunferência, que é o nosso raio unitário, no qual você tem que é igual a 1, beleza? Então, o raio sempre vai ser igual a 1. Então, essa medida OP será igual a 1. Então, temos que observar esses segmentos para a gente provar a relação entre essas três razões, tá? Então, nós temos que, se nós fazermos ali uma razão de semelhança acerca dos triângulos que estão aparecendo, nós temos que OP' está para OA, tá? OP', quem é o OP'? Nós temos que é o nosso cosseno. Então, nosso cosseno está para OA, tá? Quem é OA? OA é tudo isso aqui, ó. Então, nós estamos analisando este segmento completo aqui, que vai ser o lado correspondente ao triângulo menor, que é o cosseno, tá? Então, nós já estamos relacionando aqui as duas medidas que são proporcionais, que elas são correspondentes, tá? Então, nós temos aqui o que é o raio. OA é o raio, então é igual a 1, beleza? Isso vai ser igual ao P', que vai ser a medida do nosso seno do ângulo, né? O P', então olha lá, essa medida aqui, ó, é a mesma que o seno, tá? Então é o nosso seno de alfa, ok? E temos, como a gente disse anteriormente, o segmento AT é a nossa tangente. Então aqui, pessoal, nós estamos utilizando, ó, semelhança de triângulos para provar essa verdade, para você demonstrar a razão que existe aqui, tá? Ou a relação que existe. Sabendo dessa igualdade, nós vamos multiplicar cruzado e isolar o valor da tangente. Então, nós temos que a tangente de alfa é seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então, nós aprendemos lá atrás que a tangente ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? E aqui nós estamos aprendendo, então, que podemos relacionar a tangente com os valores do seno e com os valores do cosseno. Basta fazer o seno do ângulo dividido pelo o cosseno do ângulo, beleza? Então, nas relações trigonométricas que nós temos aqui, acerca do seno, cosseno e tangente, chegamos nessa relação, ok? Aplicamos aqui a ideia, claro, do triângulos, né? Fazendo semelhança de triângulos, ok? Então, nós temos aí que a mesma coisa que nós fizemos no primeiro quadrante, isso acontece no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, ok? Então, sempre essa relação da tangente será válida para quaisquer um dos quadrantes, bem como ali os pontos da intersecção, pessoal. Quem são os pontos da intersecção? É o 0 grau, é o π e o 2π, tá bom? E um valor aí que a gente tem que tomar cuidado, que para a tangente não se define valores côngruos a 90 graus e côngruos a 270 graus. Tá? Lembra lá da definição da tangente, a gente precisa recorrer à aula da tangente, tá bom? Então, é claro, essa relação não vai servir para arcos de 90 e 270 graus e os seus côncavos. Então, vale a relação para a seguinte ideia. Nós temos um arco pertencente aos reais, onde ele vai de 0 a 2π,
porém ele tem que ser diferente de 90 e diferente de 270 graus. E aí essa relação aqui, ó, é válida, ok? Então, temos que a tangente do ângulo é seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Bom, então, nós vimos lá que eu já comentei para vocês, no triângulo retângulo, essa relação pode ser tida também como, pode ser garantida, utilizando um cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é exatamente o segmento que está sendo demonstrado aqui para a gente, beleza? Então, cabe essa relação seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo, tá? Bom, aqui é um exercício no qual a gente está utilizando a ideia da tangente. Então, ele tem aqui, ó, se alfa é π sobre 3, ok? Quem é o π sobre 3? É o 180 dividido por 3, nós temos que é um arco de 60 graus, que é um arco notável. A mesma coisa é o π sobre 4, que é o arco de 45 graus, que também é um arco notável, beleza? Então, a tangente de π sobre 3 é o seno de π sobre 3 sobre o cosseno de π sobre 3. Lá na nossa tabelinha trigonométrica, sabemos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1 sobre 2. Resolvendo, nós temos que é igual a raiz de 3. Mesma coisa com a tangente de π sobre 4. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Dividindo, nós temos que é igual a 1, ok? Então, aqui nós utilizamos a ideia dos arcos notáveis. E aqui nós vamos calcular para um arco de 40 graus. Para isso, a gente precisa ou da calculadora ou de uma tabela trigonométrica à disposição, beleza? Então, se você pegar lá a tangente de 40, vai ser o seno de 40 dividido pelo cosseno de 40. Usando a tabelinha, nós calculamos aí através dos seus valores aproximados e, é claro, a calculadora nos ajuda a chegar nesse resultado, tá ok? Então, tanto com arcos notáveis ou não, essa relação é válida. Exercício 1, nós temos aqui, ó, seja alfa um número real pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, tá? Bom, então π sobre 2 é 90 graus. Então ele está dizendo que o arco, pessoal, está no primeiro quadrante. Beleza? Ó, primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2. Sabendo que a tangente de alfa é igual a 2, então vamos lá. Ó. Tangente de alfa é igual a 2. Calcule o valor do seno e do cosseno. Bom, então vamos pensar aqui o que a gente pode fazer. Bom, como é que calcula a tangente? A gente aprendeu que a tangente é o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Isso então é igual a 2. Se você multiplicar cruzado, você tem que o seno do ângulo é igual a 2 vezes o cosseno do ângulo, ok? Agora vamos pensar aqui, né, pessoal? Ó, você tem a seguinte relação. O seno do ângulo é igual a 2 vezes o cosseno do ângulo. Então, se você pensar na relação fundamental, você tem que o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo tem que ser igual a 1. Beleza? Então, a gente pode utilizar essa relação aqui, ó, para achar um dos seus valores. Como o seno é 2 vezes o cosseno, então eu vou substituir no lugar do seno. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes o cosseno do ângulo ao quadrado, né? Que a gente sabe que o seno está ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Bom, então o que acontece aqui? Você tem 4 vezes o cosseno ao quadrado do ângulo, mais o cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Beleza? Então, 4 mais 1, 5. Então, você tem 5 cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Isolando o cosseno, então você tem cosseno ao quadrado igual a 1 sobre o 5. Então, o cosseno do ângulo é mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre o 5. Então, o cosseno do ângulo é igual a mais ou menos... Pessoal, raiz quadrada do 1 é 1. Raiz quadrada do 5 a gente vai precisar racionalizar, né? Então, multiplica numerador e denominador pela raiz de 5. Então, nós chegamos a cosseno do ângulo vai ser igual a mais ou menos a raiz de 5
sobre o 5. Beleza? Pessoal, mais ou menos. Então agora a gente está pensando em quem? No cosseno. O cosseno no primeiro quadrante é positivo, certo? Então a gente só vai querer o arco positivo. Então o cosseno do ângulo aqui é apenas a raiz de 5 sobre o 5. Pronto, nós encontramos o valor do cosseno. Agora a gente tem que voltar aqui, ó, porque a gente precisa do valor do seno. O seno é 2 vezes o cosseno. Então é só colocar no lugar do cosseno aqui, ó, raiz de 5 sobre o 5. Então o seno do ângulo é 2 raiz de 5 sobre o 5. Como ele pediu seno e cosseno, pronto, são esses os nossos resultados. Lembrando que o seno no primeiro quadrante também é positivo. Então nós temos tanto seno quanto cosseno, os sinais são positivos. Beleza? Então nós conseguimos descobrir aqui o seno e o cosseno a partir do valor da tangente, mas a gente precisa utilizar também a relação fundamental entre o seno e o cosseno. Beleza? Bom, aqui na sequência está exatamente o que nós fizemos. Tá? Achamos aí o valor do cosseno, beleza? Que é a raiz de 5 sobre 5. Só que como ele tem no primeiro quadrante o cosseno maior que zero, por isso nós utilizamos apenas a parte positiva. E depois nós fizemos a substituição onde nós isolamos o valor do seno e chegamos no valor 2 raiz de 5 sobre o 5. Ok? Exercício 2, nós temos aqui, ó, sendo que o seno do ângulo é 1 sobre 3 e pertence a este intervalo, pessoal, olha lá, π sobre 2 e π. Então está entre 90 e 180 graus. Isso refere-se ao segundo quadrante, entre 90 e 180, então o nosso arco está no segundo quadrante, beleza? Ele está querendo a tangente de alfa. Bom, se ele já tem o seno, então vamos pensar aqui, ó. A tangente é o seno, né? A tangente do ângulo é o seno sobre o cosseno. Eu só tenho o seno, eu preciso descobrir o cosseno. Então, mais uma vez, nós vamos recorrer à relação fundamental, que é o seno do ângulo ao quadrado mais o cosseno do ângulo ao quadrado igual a 1. O seno é 1 sobre 3. Então, 1 sobre 3 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Então, vamos isolar o cosseno. Bom, 1 menos quem? 1 sobre 9, né, pessoal? Elevando ao quadrado, passando para o outro lado, subtraindo, então é 1 sobre 9. Então, o cosseno ao quadrado do ângulo vai ser igual a quanto? 9 vezes 1, 9, menos 1, 8. Então, 8 sobre o 9. Cosseno do ângulo vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 8 sobre 9. A gente já calculou essa ideia. Raiz quadrada do 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. E a raiz quadrada do 9 é 3, tá? Quem não lembra, raiz de 8 fatora, por 2 dá 2, dá 4, né? 4 por 2 vai dar 2, 2 por 2 dá 1, então é 2 raiz de 2. Então, a raiz quadrada do 8, 2 raiz de 2. Agora, perceba que aqui você tem mais ou menos. Como é segundo quadrante, nós temos que lembrar o cosseno no segundo quadrante. O que acontece com o cosseno? Cosseno é o eixo x, então lado direito é positivo, lado esquerdo é negativo. Como é no segundo quadrante, então temos que o cosseno que a gente vai considerar aqui é menos 2 raiz de 2 sobre o 3. Beleza? Bom, feito isso, nós vamos voltar agora para o cálculo da tangente. Quem é o seno? É 1 sobre o 3. Quem é o cosseno? É menos 2 raiz de 2 sobre o 3. Pessoal, divisão de fração, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, beleza? Então, menos 2 raiz de 2. Bom, simplificando 3 por 3, né? Quem é que sobrou? 1, vou colocar já o sinal negativo, né? Sobre 2 raiz de 2. Pessoal,
Perceba que a raiz está no denominador, então temos que racionalizar, multiplicando pela raiz de 2. Então, a tangente do ângulo vai ser igual a menos raiz de 2 sobre, como que vai ficar aqui no denominador, ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz do 4, que vai dar 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, nós temos que a tangente deste ângulo vai ser menos a raiz de 2 sobre o 4. Beleza? Então, esse será o nosso resultado. Ok? Se quiser conferir, né, pessoal, ó, como a gente já tinha visto lá o cosseno, a relação de sinal, etc. Fazendo aqui, ó, o sinal da tangente, você sabe que é alternado. É positivo, negativo, positivo, negativo. Como está no segundo quadrante, então a tangente é negativa. Então, o nosso resultado aqui, ó, tá certinho, tá? Então, vai ser um valor negativo. Beleza? Exercício 3. Considerando a tangente de 58 graus, aproximadamente 8 sobre o 5, determine o valor de. Então, nós temos aí, ó, o seno de 58, de 32, a tangente de 302 e a tangente de 122. Bom, pessoal, isso aqui é muito parecido com o exercício que nós fizemos, tá? Acerca da tangente. Mas aqui, ó, pensa aqui comigo, né? Vamos pensar aqui, ó. A tangente do ângulo é igual ao seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, beleza? Então, nós temos ali, ó, a tangente de 58 vai ser igual o seno de 58 dividido pelo cosseno de 58 graus, ok? E isso é igual a 8 sobre o 5. Lembra lá que nós fizemos a multiplicação cruzada aqui para aplicar a relação fundamental do seno e do cosseno. Então, se você multiplicar cruzado, você chega em qual relação? 5 vezes o seno de 58 é igual a 8 vezes o cosseno de 58. Beleza? Agora aqui, o que nós vamos fazer? Vamos isolar o seno. É igual ao exercício que nós fizemos anteriormente. Então, vai ficar 8 vezes o cosseno de 58 dividido por 5. Bom, eu achei aqui, então, a ideia do seno. Então, vamos pegar a relação fundamental. Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do ângulo tem que dar 1. Então, no lugar do seno, nós vamos substituir pelo valor que nós encontramos, que é 8 vezes o cosseno de 58 dividido por 5, só que isso aqui está sendo elevado ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado do ângulo tem que dar 1, beleza? Então, é muito parecido com o exercício que nós fizemos lá atrás, o primeiro exercício, né? Então, resolvendo, vai ficar como? Nós temos que 8 ao quadrado é 64, vai ficar cosseno ao quadrado de 58, dividido por 25, mais o cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1, beleza? Pessoal, nós temos aqui uma soma de frações, então nós com denominadores diferentes, então a gente tem que fazer aquela ideia da voltinha. É 25 vezes o cosseno ao quadrado aqui vai dar 25, mais o 64. Copia quem está embaixo, beleza? Então, 25 mais 64 vai dar 89, cosseno ao quadrado de 58 graus. Copia quem está embaixo, que é 25, e isso é igual a 1. Tá? Então, a gente fez uma soma de frações aqui com denominadores diferentes, ok? Bom, o 25 está dividindo, passa multiplicando. Então, você tem 89 cosseno ao quadrado de 58 é igual a 25. 89 está multiplicando, passa dividindo. Então, cosseno ao quadrado de 58 é igual a 25 sobre o 89. Mesma ideia, o quadrado vai passar para o outro lado. Vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 89. Então, o cosseno de 58 é mais ou menos
Raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 89 nós não temos. Vamos ter que racionalizar. Multiplica pela raiz de 89, pela raiz de 89. Temos que o cosseno de 58 vai ser mais ou menos 5 raiz de 89 sobre o 89. Então, nós encontramos aqui, pessoal, o cosseno. Só que aqui tem dois valores, positivo e negativo, né? Então, vamos pensar o seguinte. O 58, ele está no primeiro quadrante, certo? O 58 está no primeiro quadrante. O cosseno no primeiro quadrante, ele é positivo. Então, nós vamos considerar a parte positiva apenas, tá? Então, temos que o cosseno de 58 é igual a 5 raiz de 89 sobre 89. Beleza? Então, vamos marcar esse valor, que agora nós vamos encontrar o valor do seno, porque a gente vai ter que voltar aqui, ó. No lugar do cosseno, nós vamos colocar, então, 5 raiz de 89 sobre o 89, ok? E achar aí o valor do seno, que é a letra A, beleza? Feito tudo isso, pessoal, então vamos responder a letra A agora. Então, a letra A, então nós temos seno de 58 é igual a 8 sobre 5, que é o que nós tínhamos lá, né? Vezes o cosseno que a gente encontrou, que é 5 raiz de 89 sobre o 89. Ok? Deixei assim porque fica mais fácil para a gente visualizar a simplificação. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, sobrou 8 raiz de 89 sobre o 89. Então, aqui nós já descobrimos o valor do seno de 58. Beleza? Então, nós temos ali agora a letra B. A letra B é o seno de 32 graus. Bom, pessoal, 32 mais 58, quanto que dá? Isso vai dar 90 graus. Pessoal, esses são arcos, o quê? Complementares. O que diz o arco complementar? O cosseno de um é o seno do outro, tá? Então, como nós temos aqui o seno de 32, ele vai ser igual ao cosseno do seu complemento. Quem é o complemento? É 58. Quem é o cosseno de 58? Nós encontramos lá na relação fundamental, que a gente sabe que é 5 raiz de 89 sobre 89. Então, perceba que para a letra B, como a gente já fez todo aquele processo, a gente utilizou apenas a ideia do complemento. Beleza? Vamos para a letra C. Na letra C, nós temos a tangente de 302 graus. Então, vamos pensar aí, ó, tangente de 302, pessoal. Lembrando lá do ciclo trigonométrico, 302 graus vai estar no quarto quadrante. Então, nós temos aí 302 graus no quarto quadrante. Qual é o simétrico do quarto quadrante? No quarto quadrante, nós fazemos a ideia de 360 menos o ângulo, beleza? Então, vamos ver que ângulo é esse. Então, se eu fizer 360 menos o ângulo, tem que dar o 302. Então, 360 menos o 302 é igual ao ângulo. Que ângulo é esse, então? É o ângulo de 58 graus. Então, temos que o 302 ele vai ser simétrico ao arco de 58 graus no primeiro quadrante. Beleza? Então, nós temos que a tangente de 302 vai ser igual à tangente de 58. Mas é positivo ou negativo? Perceba, ó, o da tangente é alternando positivo, negativo, negativo, tá? Então, vai ser o oposto, ó, porque no quarto quadrante a tangente é negativa. Então, vai ser o oposto do seu simétrico no primeiro quadrante. A tangente de 58, ele já deu no enunciado. Então, vai ser menos
8 sobre o 5. Pronto, pessoal, acabou. Fazendo essa interpretação, a gente não tem que mais calcular mais nada, ok? Vamos então para a letra D. Na letra D, você tem a tangente de 122 graus. Vamos fazer a mesma ideia que a gente fez até aqui, ó. A tangente de 122, vamos fazer o mesmo pensamento para os 122 graus. Os 122 graus, você tem ele aqui, ó, no segundo quadrante, beleza? Então ele vai possuir um simétrico no primeiro quadrante, que vai ser quem? Como é que a gente escreve aqui no segundo quadrante o simétrico? É o 180 menos o alfa, beleza? É o 180 menos alfa. Então, nós temos o que? 180 menos alfa tem que dar o 122. Então, 180 menos o 122 é igual a alfa. Então, fazendo essa diferença, quanto que vai dar? Vai dar 58. Então, o 58 é o simétrico do 122. Bom, tangente do mesmo jeito, ó, negativo, negativo. Então, no segundo quadrante, ele vai ter o mesmo valor do arco de 58, só que negativo. Ou, como a gente já fez aqui o 302, ó, ele também é o simétrico, né, de 302 no quarto quadrante. Então, ele é igual a tangente de 302, que é o oposto da tangente de 58, dá no mesmo. Ou seja, isso também é menos 8 sobre o 5. Beleza? Então, aqui nós calculamos a tangente de 122 graus. Bom, aqui nós temos um desafio, pessoal, que já estamos entrando na ideia de equações trigonométricas, ok? Então, nós temos aqui, ó, resolva as seguintes equações, considerando que o universo está na primeira volta, ou seja, está de 0 a 2π, de 0 a 360 graus. Então, os arcos que vai nos interessar são todos os arcos que estão na primeira volta, beleza? Então, como é que a gente resolve essa equação, né? Como é que a gente resolve uma equação trigonométrica? Claro que para resolver equações trigonométricas vão existir vários formatos, que a gente vai ter uma aula, é claro, falando sobre equações. Nós já vamos adiantar aqui uma ideia, tá? Então, nós temos ali, ó, na letra A, cosseno ao quadrado de x, que é o ângulo, menos o seno ao quadrado do ângulo, igual a zero. Bom, pessoal, vamos pegar esse seno que está negativo, vou passar para o outro lado, tá? Então, vamos ter a seguinte ideia, ó. Cosseno ao quadrado do ângulo vai ser igual ao seno ao quadrado do ângulo. O quadrado passa para o outro lado, então o cosseno do ângulo vai ser mais ou menos a raiz quadrada de seno ao quadrado do ângulo. Beleza? Pessoal, quadrado com raiz. Você tem o radicando ao quadrado e a raiz ao quadrado. Quadrada, né? Cortou, cortou, quem é que sobrou? Cosseno do ângulo é igual a mais ou menos o seno do ângulo. Beleza? Então, aqui o que está acontecendo? A gente vai ter que descobrir agora quais são os valores em que o cosseno é igual ao seno. Beleza? Então, a gente tem essa ideia aqui, ó. O cosseno do ângulo é igual ao seno. A gente vai ver quais são esses ângulos. E o cosseno é igual ao oposto do seno. Vamos ver quem são. Porque ó, aqui é mais ou menos. Então, a gente tem esses dois casos. Ok? Então, a gente vai ter que lembrar agora, na primeira volta, quando é que isso acontece. Beleza? Bom, eu quero os valores e o cosseno do x é igual ao seno do x. Se você lembrar dos arcos notáveis, nós temos lá o arco de 45 graus. Lembra? O arco de 45 graus, ele tem aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, e você tem o seno, raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui, ó, já é uma resposta. O 45 graus, trabalhando em radiano, como ele colocou ali no enunciado, o 45 é π sobre o 4, beleza?
Então aqui já é uma possível resposta. Eu tenho que o x é igual a π sobre 4, onde o seno é igual ao cosseno. Aonde mais esses valores vão acontecer? Se você parar para pensar, vai ser o arco de 225, ó. Projetando aqui, você tem um simétrico de 45 graus. Quem é esse simétrico? É o 225. Se você parar para pensar, ó, você tem aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Então, você vai ter o mesmo valor, ok? Então, o cosseno igual ao seno também vai ser um arco de 225 graus, que em radiano é o 5π sobre o 4, tá? Então, nós temos o de 45 e nós temos de 225 graus, beleza? Então, aqui, pessoal, é a interpretação onde o cosseno é igual ao seno do ângulo. Agora, a gente vai ter que pensar na ideia de ser o oposto, beleza? A gente vai ter que também, de novo, pensar no ciclo trigonométrico. Então, a gente vai ter aqui o ciclo trigonométrico. A gente tem que ver aonde o cosseno vai ser igual a menos o seno, ou seja, vai ser o oposto. Ok? Então, vamos pensar aí. Ó, se você pensar de novo, é os simétricos ao arco de 45 graus, pessoal. Só que vai ser o de 40, simétrico de 45 graus no segundo quadrante e no quarto quadrante. Quem são esses arcos? Ó, esses arcos são de 135 graus e o arco de 315 graus. Ok? Em radiano nós temos que é o 3π sobre 4 e o 7π sobre o 4. Beleza? Pensa aqui comigo, ó. Pessoal, o arco de 45 é muito simples, né? Que a gente sabe que o seno e o cosseno vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2, que é o valor do cosseno. Lembra lá, o eixo x é cosseno, o eixo y é o seno. Um é positivo, o outro é negativo. É exatamente isso que a gente quer. O 315 acontece a mesma coisa. Você tem o cosseno raiz de 2 sobre 2 e você tem o seno menos raiz de 2 sobre 2. Um é o oposto do outro. Beleza? Então, onde isso vai acontecer? Isso vai acontecer com x igual a 3π sobre 4, que é o arco de 135 graus, e vai acontecer no arco de 7π sobre o 4, que é o arco de 315 graus. Então, pessoal, nesta equação na letra A, nós temos que a nossa solução vai ser o π sobre 4, ou o 3π sobre 4, ou o 5π sobre o 4, ou o 7π sobre o 4. Então, essa é a solução para esta equação. Então, aqui a gente já está tendo uma ideia de como resolver as equações. A gente está encontrando os possíveis valores do x, os possíveis valores do arco, ok? É como se fosse uma equação normal, onde você está encontrando valores do x. A única diferença é que você está trabalhando acerca da trigonometria, beleza? Bom, na letra B nós temos cosseno ao quadrado de x mais 2 menos 3 vezes o seno ao quadrado de x. Bom, pessoal, aqui a gente vai ter que lembrar da relação fundamental, que é o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. Por que lembrar? Porque eu vou ter que fazer aqui, isolando uma dessas variáveis, para trabalhar com uma só. Perceba que aqui você tem duas variáveis, né? Ó, o seno e o cosseno. E aí, nessa equação, não vai ser muito interessante a gente trabalhar com dois valores, né? Com duas variáveis, né? Então, quando você tem um formato desse,
você pode usar a relação fundamental, sem problema nenhum. E aí você escolhe, você isola o seno ou você isola o cosseno. Eu vou escolher isolar o cosseno. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, eu isolei o cosseno ao quadrado, tá? Então, o que significa isso? Ó, onde tiver o cosseno ao quadrado, eu vou colocar quem? 1 menos o seno ao quadrado de x. Aí você continua a equação. A equação diz que é mais 2 menos 3 vezes o seno ao quadrado de x, isso igual a 0. Beleza? Bom, vamos resolver isso aqui então. Você tem menos seno e você tem menos 3 seno. Menos 1, menos 3, menos 4. Menos 4 seno ao quadrado de x. E você tem 1 mais o 2. 1 mais 2, 3. Então, mais 3 igual a 0. Agora, vamos isolar o seno. O seno ao quadrado de x é igual a menos o 3 dividido por menos o 4. Ok? Então, temos que o seno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada. Perceba que tem menos 3 sobre menos 4, então fica positivo. 3 sobre o 4. Ok? Então, seno de x é igual a mais ou menos a raiz de 3 sobre a raiz quadrada do 4, que é 2. Então, pessoal, agora você tem que lembrar a mesma ideia do exercício anterior. Nós temos que verificar lá no ciclo trigonométrico, onde o seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, onde o seno de x é igual a menos a raiz de 3 sobre 2. Então, lá no ciclo trigonométrico, vamos verificar quais são esses valores. Primeiro, raiz de 3 sobre 2, se você pensar, né, pessoal, lá na nossa tabelinha, seno é 1, 2, 3, então você tem que o seno de 60 graus, ele vai ser raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, a gente vai pensar, ó, nos simétricos dos arcos de 60 graus. Então, nós temos lá o ciclo trigonométrico, o arco de 60 graus e os seus simétricos que nós já aprendemos, que vai ser o de 120, o de 240 e também o de 300 graus. Pessoal, esses são os arcos simétricos de 60 graus. Então vamos pensar aqui na nossa resposta agora. Aonde o seno vai ser raiz de 3 sobre 2, ou seja, vai ser positivo para o arco de 60 graus, né? No caso, o seno, né, pessoal? O seno está no eixo das ordenadas. Então, nós vamos ter aqui, ó, o valor do seno, raiz de 3 sobre 2. E aqui, ó, é menos a raiz de 3 sobre o 2. Beleza? Bom, então o seno, pessoal, é na parte de cima, é positivo. Então, você vai ter o seno positivo tanto para o arco de 60 graus, quanto para o arco de 120. Então, aqui você também tem duas respostas, ó. Vai ser o π sobre o 3, que é o próprio de 60 graus, certo? Vou colocar aqui, ó, 60 graus. E você vai ter o de 120 graus, que é o 2π sobre 3. Então, você vai ter o arco de 120 graus. Agora, a parte negativa vai estar na parte de baixo. Então, vai ser o de 240 graus, que é o 4π sobre 3. 4π sobre 3 é o 240. E você vai ter o de 300 graus, que vai ser o 5π sobre 3, 300 graus. Então, esses são os arcos que satisfazem a situação que ele está pedindo. O seno do ângulo tem que, o seno de x tem que ser mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. Então, a solução para essa equação é o π sobre 3, ou o 2π sobre 3, ou o 4π sobre 3, ou o 5π sobre o 3. Então, essa é a solução para a nossa equação. Beleza?
Bom, pessoal, então nessa aula nós tivemos já uma ideia sobre equações trigonométricas. Vamos ter uma outra aula para detalhar um pouco mais essas ideias, mas com certeza a gente precisa ter todos os conceitos que nós aprendemos até aqui, ok? Temos que saber o seno, cosseno, a tangente, temos que saber as relações das simetrias e de arcos opostos, temos que saber da relação fundamental entre o seno e o cosseno, e por último aqui nós aprendemos a relação entre o seno, cosseno e a tangente. Essa é a base da trigonometria a partir de agora, tá ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.